A nossa equipe foi conversar com um técnico em manutenção e dar dicas importantes de como identificar se há algum defeito na sua geladeira. Acompanhe com a gente. Eletrodomésticos estão presentes em todos os domicílios e tem aqueles de refrigeração, como a geladeira ou aqueles da chamada linha branca. E são uns eletrodomésticos que de vez em quando apresentam algum problema, seja falha mecânica de mau uso, né? E tem o consertador, né? Tem aquele que faz os reparos, dá indicações, né? E quais os problemas mais frequentes que aparecem, né? Numa geladeira ou num eletro aí de refrigeração. No dia a dia a gente pega diversos problemas, certo? Geralmente baixo rendimento, consumo excessivo, geladeira sem se desligar, é o que a gente pega quase todos os dias, né? Geladeira que não funciona. Então, assim, geralmente o que acontece é um motor que queima, é um vazamento, tá? É um problema elétrico. O termostato também dá muito problema, que o povo conhece como o controladorzinho, né? O automático, muita gente chama disso. Então a gente pega quase todos os dias aqui diversos problemas, né? Geralmente é mais isso, baixo rendimento e aparelho sem funcionar. Existem alguns tipos de geladeiras diferentes, algumas mais simples e outras mais complexas em suas partes internas. O técnico Matheus Carvalho explica. Tem dois tipos de geladeira. Quer dizer, para falar a verdade, hoje no mercado são três. Tem geladeira inversa, tem com a tecnologia inverter também, que a gente mal vê, né? E tem a geladeira comum e a frost free. Né? A frost free é uma geladeira dessa, eu acho que você encontra quase todas as residências. São geladeiras que o povo chama de gelo seco. Não é o nome, para falar a verdade, de gelo a seco, que até as comuns trabalham. A geladeira comum, ela só tem duas coisas básicas, que é só o termostato e o motor. Pronto. É o que faz o compressor, que faz a refrigerar, o termostato para você regular a temperatura. Já numa frost free, há um sistema diversificado. São sensores que eles leem a temperatura. Tem a parte de degelo, porque ela faz o degelo de 8 a 8 horas, tá entendendo? Tem muita coisa para ser observada. Então, essas frost free são as geladeiras que frequentemente dá mais trabalho, dá mais problemas, né? Por conta da parte automática dela. E cada geladeira de variáveis tipos, assim como tem as suas partes internas diferentes, os seus problemas mais comuns também não são os mesmos. Sim, numa geladeira comum, a peça que mais dá problema é o chamado termostato. Às vezes ele é responsável para medir a temperatura, muitas vezes ele não liga, né? Ou então liga direto. Então a gente já sabe que é o termostato que o povo chama de automático, aquele simplesinho. Numa geladeira comum também dá muito entupimento de filtro e vazamento, né? Diariamente a gente tira os vazamentos aqui da geladeira, furo, muitas vezes a pessoa fura o congelador, né? Acontece muito isso. E na frost free, o que dá mais problema é a rede sensora. Rede sensora e a parte da resistência, dá muito problema também. É o que mais dá frequente na frost free. Placa, poucas vezes uma placa eletrônica de uma geladeira frost free dá problema. A maioria é a parte de sensor, rede sensora e a parte da resistência de gelo. Dentre os problemas, né, de uma geladeira, o da borracha é o mais comum. Tem borracha que fica ressecada, né, e começa a se partir, né? Mas como saber que a borracha da geladeira não está em perfeitas condições? E em relação às borrachas, o que é que acontece? Geralmente as borrachas elas ressecam. Quando elas ressecam, elas partem. Então, o que é que a pessoa faz para saber se uma borracha está boa? Uma dica bem simples, tá? Com a geladeira ligada, porque com a geladeira ligada ela faz pressão, certo? Ela cria um vácuo e ela faz a porta fechar. Pega um papelzinho. Uma dica bem simples para saber se sua borracha tá boa ou não. Na parte da borracha, você pega o papel e coloca entre a borracha e a geladeira. Faz uma forcinha. Se ele não sair com facilidade, a borracha está excelente. Tá entendendo? É uma dica boa para a borracha. Outra coisa que o povo, muitas vezes as pessoas chegam aqui com dúvida. Borracha rasgada. Essa borracha tem duas camadas, tá? Tem a primeira camada, que é a camada de segurança. Muitas vezes a borracha está rasgada aqui, nessa camadazinha aqui, e o povo acha que a borracha está ruim. Não, não está, porque ela tem uma segunda camada. Se a segunda camada estiver rasgada, aí sim, é bom trocar por quê? Porque ela vai aumentar o consumo da geladeira. Borracha estragada aumenta o consumo da geladeira. Por quê? Porque vai entrar o ar quente,
certo? Ela vai demorar para se desligar. E quando se tem uma geladeira, há uma preocupação, o alto consumo de energia. Mas o que de fato faz esse eletrodoméstico consumir muito? Em termos de consumo de energia, tem duas coisas que tem que ser observadas. Se a geladeira for nova de fábrica, nunca foi mexida, nunca foi feita manutenção, tá? Então, a pessoa, o usuário, ele tem que se ater a duas questões. A abertura de portas, tá certo? Que quanto mais você abre uma porta de uma geladeira, mais vai entrar ar quente e ela vai demorar a resfriar, certo? E a parte de alimentos, tá? O que acontece? Se você colocar um alimento aqui, um alimento verde, uma carne que está descongelada, uma carne verde que a turma compra no supermercado, a geladeira vai demorar o quê? Umas 6 horas no mínimo para começar a congelar essa carne. Enquanto essa carne não estiver congelada, a geladeira não desliga, tá? Isso é geladeira nova. É só esse toquezinho. Depois que estiver toda congeladinha, ela vai começar a ligar e desligar, a economia de energia vai ficar excelente, tá? Outra coisa, uma geladeira que já foi mexida, o usuário tem que se ater a duas coisas. Tá com ciúme. Se o termostato está bem regulado, se ela não está tendo retorno de gás, porque quando a gente faz um serviço de um conserto, uma reposição de gás, Leandro, tu acha que ele vai ser abandonado ou não? Ela tem que trabalhar dentro das pressões padrão de fábrica. Se essas pressões estiverem irregulares, ela ou não vai congelar, ou ela vai trabalhar excessivamente. Pouco gás ela não congela, muito gás ela também dificulta o congelamento da carne, dos produtos. Quando uma geladeira apresenta um defeito, é comum levar a um conserto para tê-la de volta. Porém, nem sempre é assim. Existem defeitos que não são possíveis de consertar. Eu sempre falo que assim, né? Tudo tem conserto, depende do bolso do cliente, né? Isso é um fato. Mas tem certas geladeiras, principalmente da marca Daco, da Continental, que elas têm a tubulação interna, tá certo? Não é feito essas geladeiras comuns que você vê o congelador refrigerador. A tubulação é tubulação de alumínio, ela fica por dentro da geladeira. Quando essa tubulação dá vazamento, tá certo? Pode esquecer. Porque você teria que rasgar a geladeira para procurar esse vazamento, certo? E muitas vezes não compensa fechar, porque quando ele fura, essa tubulação fura, porque já está com desgaste de tempo. Você conserta aquela tubulação, ela vai furar em outro lugar. Então, assim, vai ser uma bola de neve. Você paga por um conserto daquele, tá certo? Com 2, 3, 4 meses vai furar em outro local. Aí vai ser outro gasto. Então, geladeira que tem a tubulação embutida, eu não aconselho comprar. Que ela é a única geladeira que, quando dá vazamento, não tem conserto, de jeito nenhum. Ótimas dicas aí do profissional e bem esclarecedor aí em relação aos consertos. Marcenaria Pinhatti Imóveis Planejados. Você planeja, a gente finaliza.